Tiago capítulo 4, versículo 13. Prestem atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Capítulo 5 agora, versículo 1. Preste atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Meus irmãos, Tiago, ele exorta a sua audiência, cristãos de origem judaica, que estavam dispersos pelas cidades daquela região. Cristãos que tinham conhecimento da lei, cristãos que tinham conhecimento da sabedoria, principalmente o livro de Provérbios, e cristãos que tinham conhecimento também dos ensinos de Jesus, especificamente o Sermão do Monte. Então o ensino de Tiago, ele está pautado na sabedoria dos Provérbios, e nós lemos no começo do culto vários versículos onde Provérbios nos exorta a não planejar e deixar Deus de fora desses planos. É o que Tiago reverbera no versículo 13 do capítulo 4. Preste atenção vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal lugar, nós vamos ficar lá tanto tempo, nós vamos negociar, nós vamos ganhar dinheiro. As pessoas estavam fazendo planos, mas não estavam colocando Deus dentro daqueles planos. Depois ele faz então uma condenação aos ricos, lá no capítulo 5, versículo 1. Ai de vocês ricos, que vocês têm muito recurso, mas não usam esses recursos para a glória de Deus. Então, o final do capítulo 4 e o capítulo 5 tem uma conexão. Tiago está trabalhando numa certa unidade. Ele, primeiro, faz uma exortação no final do capítulo 4. E essa exortação, irmãos, ela é útil para os cristãos e para os não cristãos. Porque cristãos, muitas vezes, são orgulhosos, planejam, mas não incluem Deus nos seus planos. Não cristãos também planejam, mas não colocam Deus nesse planejamento. Já a condenação do capítulo 5 até o verso 7 é uma condenação para os ricos, mas não os ricos do ambiente da igreja. Muito provavelmente esta condenação era para os de fora da igreja. Mas então por que Tiago faz uma condenação para um público que não estava dentro da igreja? Justamente para que os de dentro da igreja não quisessem imitar os de fora, não procurassem as riquezas como tinham os de fora, e pudessem, em ficando ricos, não ter o mesmo comportamento daqueles que estavam fora da igreja. E esta unidade ainda, irmãos, ela avança para o capítulo 5, versículo 7, aonde Tiago fala para os cristãos. Aqui então é um incentivo à perseverança. Então nós temos aqui uma unidade do apóstolo Tiago. É uma exortação para a igreja e para os não da igreja, uma condenação para os de fora da igreja e um incentivo para os cristãos daquela época e daquele contexto. Tiago, ele está exortando aos arrogantes no final do capítulo 4, que dentro da sua arrogância faziam os seus planos, mas deixavam Deus de fora. Buscavam riquezas, buscavam conquistas, buscavam adquirir coisas, mas não consideravam a pessoa de Deus e não consideravam os planos e nem os propósitos de Deus, tanto para eles como os planos e propósitos de Deus para a história, para o todo, para a totalidade. Você pode se perguntar: pastor, então Deus condena a riqueza? Não, meus irmãos, em nenhum momento a Bíblia condena a riqueza. Em nenhum momento a Bíblia condena você buscar a riqueza. O que a Bíblia condena é o amor à riqueza, é o amor ao dinheiro. Esta é a condenação que o Senhor faz. Quando nós amamos a riqueza, amamos o dinheiro, amamos as coisas materiais, a ponto de colocá-los em paridade com Deus, aí que está o pecado. Você lembra de Jó? Jó era um homem que foi elogiado por Deus, e a Bíblia diz que Jó era o mais rico do seu entorno social. O problema não é a riqueza, o problema é o que a gente faz com a riqueza.
é o uso dessa riqueza e se o nosso coração está dominado por ela ou não. Então, se você tem desejo de ficar rico, amém, trabalhe honestamente, busque essa riqueza, mas busque fazer isso para a glória de Deus, porque é a condenação que Tiago vai fazer aqui, que nós vamos avançar um pouquinho depois dentro dessa perspectiva. Então, ele vai criticar a arrogância, a ostentação, o orgulho, a vaidade daquelas pessoas que faziam planos sem incluir Deus e que usavam as suas riquezas apenas para o seu bel prazer. E quando elas deixavam Deus de lado, ou quando deixavam Deus de fora, significa que o coração delas estava trancado, o coração delas estava fechado para Deus. E esse é justamente o tema do nosso culto desta noite, um coração trancado. Como está o seu coração? Está aberto para Deus? Aberto para os planos de Deus? Aberto para os propósitos de Deus? Seu coração considera honrar, glorificar e bendizer a Deus em tudo que você tem feito, planejado, almejado? Ou talvez, irmãos, o nosso coração esteja como Tiago vai nos exortar, trancado, fechado apenas para mim mesmo, para nossos planos, propósitos e projetos. Se nós estamos com o nosso coração fechado em nós mesmos, nós vamos deixar Deus de lado, nós vamos deixar Deus de fora de cada aspecto da nossa existência. E é isso que nós não podemos fazer. Esta é a exortação do apóstolo Tiago para nós nesta noite. Aqueles homens que Tiago está escrevendo são exortados então a uma mudança de atitude, a uma mudança de vida. Tiago vai dizer para aqueles que eram orgulhosos: olha, faz os seus planos, continue planejando, continue tendo alvos, continue tendo sonhos, mas inclua Deus dentro desses sonhos. Tiago não diz pare de sonhar, pare de planejar. Ele diz, inclua Deus nesses planos. Tiago não diz para as pessoas, não queiram ser ricas, mas em sendo ricos, usem essa riqueza para a glória de Deus, usem essa riqueza para abençoar quem está ao seu lado. Se eles não mudassem de vida e de atitude, eles seriam condenados severamente. Porque quando nós estamos com o coração trancado e deixamos Deus de lado, meus irmãos, o que nos aguarda no futuro? Ou até mesmo no presente, senão a condenação, senão o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, nós, como cristãos, podemos refletir nesta noite. Como cristãos, ser exortados a não invejar as riquezas dos incrédulos, a não desejar aquelas riquezas para viver como eles vivem, mas que nós possamos em Deus suportar a nossa existência, a nossa vida e crer, como Tiago vai nos dizer aqui, que Deus um dia fará justiça a cada um de nós. Amém? De maneira muito objetiva, meus irmãos, eu quero abordar nessa noite esses dois aspectos aqui do texto. A primeira parte é o final do capítulo 4. Eu quero que você volte o seu olhar para esse texto, onde Tiago faz esta exortação. Exortação às pessoas que confiavam em si mesmas. Então, é uma exortação para os arrogantes, para os orgulhosos, para aqueles que não incluem Deus nos seus planos. O versículo 1, Tiago, ele começa com uma sentença muito parecida com a sentença dos profetas do Antigo Testamento. Você que conhece os profetas vai identificar essa sentença de Tiago. Preste atenção vocês. Ai de vós! Os profetas, sempre que trariam uma palavra de juízo ou de exortação para o povo de Israel, eles começavam com uma sentença semelhante. Preste atenção, escutem, deem ouvidos. E a quem é esta exortação? É aqueles que dizem, hoje ou amanhã, iremos a determinada cidade, lá nós vamos passar tanto tempo. E naquele contexto social em que Tiago está escrevendo, muitos judeus eram judeus de negócios, eles viajavam, eles faziam negócios, eles ficavam tempos longe de casa. Lembra da parábola do bom samaritano? A pessoa que estava saindo por um longo tempo de viagem, de negócios. Então era muito comum naquela época, judeus viajarem e negociarem e terem lucro nos seus negócios. A estes, Tiago está dizendo assim, você que planeja, você que almeja, você que define o seu futuro, dizendo eu vou negociar, eu vou ter lucro. E aí no verso 14, então Tiago faz a exortação.
Como sabem o que será a sua vida amanhã? Tiago diz assim: a vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco de tempo e logo ela se dissipa. E aí Tiago fala assim: o que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser. Percebem que ele está dizendo, então, inclua Deus neste planejamento, coloque Deus nesse processo, coloque Deus nesse negócio. Não diga, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou. Não, diga assim, se Deus quiser, se o Senhor quiser, viveremos, vamos fazer isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos. E toda presunção como esta é maligna. O orgulho, a presunção não agrada a Deus. E o 17 ele termina este contexto dizendo: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e vocês não fazem. Então, meus irmãos, de maneira muito objetiva, qual que é a exortação que Tiago está trazendo aqui? É para aqueles que planejam e não incluem Deus nesses planos. Você tem feito isso? Você tem planejado e não tem colocado Deus dentro desses planos? Tem planejado o seu futuro? Vou casar com alguém, eu vou ter um trabalho, eu vou ter um emprego, eu vou construir uma casa, eu vou trocar de carro, eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não tem colocado Deus dentro desses planos. Esse que é o grande problema. É nós planejarmos e deixarmos Deus de fora desses planos deliberados. Você lembra da pandemia? Quantos planos, quantos projetos, quantos alvos, quantas metas que não puderam ser efetivadas porque simplesmente de uma semana a outra tudo mudou. Não sei se você lembra, mas nós fizemos aniversário da igreja numa chácara, num domingo. Uma festa, costelão, né? O missionário Gesiel esteve conosco. Na semana seguinte, no outro domingo, não pudemos nem fazer culto na igreja, porque já tinha fechado tudo. Então, Deus está dizendo assim, o quão pequeno que nós somos para fazer planos, propósitos, projetos e não colocar dentro desses planos Deus. Nós não sabemos se vamos acordar vivos amanhã, meus irmãos. É isso que Tiago está exortando aqueles irmãos daquele contexto. Não planeje lucros, não planeje aquilo que você está querendo fazer e sem colocar Deus dentro desses planos, porque todo projeto que não tem Deus, esse projeto ele não vai prosperar. Mas Tiago faz uma segunda exortação àqueles que esquecem da natureza transitória do ser humano. E como exemplo, Tiago usa aqui a névoa. Você já acordou alguma manhã que estava tudo fechado de névoa? Já perdeu algum voo porque o aeroporto ficou fechado? Você já foi viajar e teve que reduzir a velocidade porque a neblina estava fechando toda a estrada? Acontece isso corriqueiramente. Mas isso demora quanto tempo? 1 hora, 2, 3, de repente sai o sol, a névoa se dissipa e tudo fica claro de novo. Então Tiago está dizendo, se você planeja e não inclui Deus, você é tão insignificante, você é tão passageiro, nós somos tão passageiros quanto uma neblina que hoje existe e amanhã ela não existe mais. Lá em Lucas capítulo 12, meus irmãos, do verso 15 ao verso 20, Jesus fala sobre um homem arrogante, que tinha muitos bens, e ele teve uma grande colheita, e ele disse, eu vou derrubar os meus celeiros, eu vou construir celeiros ainda maiores, eu vou guardar toda a minha plantação, eu vou me assentar, eu vou me acomodar, e vou dizer para mim mesmo, ó minha alma, come, bebe e folga-te, porque eu tenho muito. E aí Jesus na parábola diz assim, você é doido, você é louco. Esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado, guardado, vai ficar para quem? A transitoriedade da nossa existência. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de que nós somos transitórios, somos passageiros, nós somos como uma névoa. Estamos aqui agora e amanhã nós não podemos mais estar aqui. A vida, ela é muito curta. Uma enfermidade pode vir sobre nós e daqui uma semana, 30 dias, nós estamos mortos. Algo pode acontecer que nós não imaginamos. Lembra daquele voo que caiu há quase um mês lá em São Paulo, saiu de Cascavel?
quantos planos, quantos projetos, 62 pessoas dentro daquele avião, seria mais uma viagem. E de repente, o avião teve, a trágica queda e todos morreram. Nós somos passageiros, nós somos efêmeros, nós não sabemos de nada. Então, nós não podemos ser arrogantes de projetar, de planejar, de almejar, achando que tudo vai acontecer como eu planejei. Eu preciso considerar que a minha vida aqui na terra ela é muito breve. Aquele que planeja e deixa Deus de fora, Tiago está dizendo, ele é insubmisso à vontade de Deus. No verso 15, Tiago fala assim, você tem que dizer assim, se Deus quiser, ou seja, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para mim. Então nós precisamos estar sempre submissos à vontade de Deus, colocar cada plano, cada projeto, cada propósito dentro desta vontade de Deus. A minha vontade não pode ser superior àquilo que Deus tem para a minha vida. Porque é Deus quem governa, é Deus quem dirige, é Deus quem dá o rumo da nossa existência. Nós não temos controle total sobre a nossa vida. Nós não determinamos tudo que vai acontecer sobre nós. Por isso, meus irmãos, nós precisamos considerar Deus em cada ato, em cada momento, em cada projeto da minha vida. Não podemos ser arrogantes a tal ponto de imaginar que tudo que eu planejar vai acontecer e vai sair justamente do jeito que eu planejei. Mas Tiago ele vai um pouquinho mais além, no verso 16 e 17, ele exorta essas pessoas justamente porque a arrogância é a raiz do fracasso. A arrogância é a raiz do fracasso. Verso 16, caso contrário, estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos e toda presunção como esta é maligna. Quando eu sou arrogante ou orgulhoso, a tal ponto de deixar Deus de fora da minha vida, é o princípio da minha derrocada, do mal, da minha incapacidade de avançar naquilo que eu tenho planejado ou que eu quero para a minha vida. Então, queridos, quando a gente se torna tão arrogante e altivo, a ponto de deixar Deus de lado, esse é o pontapé inicial para que a gente venha a fracassar como cristãos e como seres humanos. E aí no final do verso 17 ele fala assim, olha, se você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando. Quem de nós não sabe que temos que colocar Deus em cada plano, em cada propósito, em cada projeto das nossas vidas? Quem de nós não sabe que isso é necessário fazê-lo? Todos nós sabemos. Agora, irmãos, quantas vezes nós deixamos Deus de lado? Então essa exortação é justamente para esse grupo de pessoas que estava subindo um degrau na escada da arrogância, fazendo planos, propósitos, projetos e deixando Deus de lado. Nós não podemos cair neste pecado. Por que a gente precisa obedecer então ao mandamento do Senhor? Porque o planejar o amanhã precisa ter a consciência de que ele pode não vir a existir. Quantos planos já fizemos e que não foram concretizados? Quantas vezes nós já tivemos desejos que não se realizaram nas nossas vidas? Nós devemos então viver o hoje, viver o aqui e o agora na presença de Deus, de tal ponto de que não precisemos de um amanhã. Quantas vezes nós já procrastinamos decisões que temos que tomar hoje, deixamos para tomá-las amanhã. Só que o amanhã pode ser tarde demais. Quando a gente adia decisões que são importantes e necessárias, e uma delas, e a mais importante, é a nossa vida com Deus, isso pode ser um grande perigo para nós. Então, aquele velho ditado, não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Mas inclua Deus em cada um desses planos, propósitos e projetos. O seu futuro não é somente seu. Você criança, você adolescente, você adulto, idoso que está aqui, o teu futuro não é somente seu. O nosso futuro, ele pertence também a Deus. Deus, ele quer ser o nosso parceiro, o nosso sócio. Deus quer estar conosco, ele quer ser parte da minha vida, da minha existência, do meu presente e do meu futuro. Por isso, a cada decisão que eu vou tomar,
pequena, média ou grande, eu preciso consultar a Deus. Eu preciso submeter esta decisão a Deus, para que Ele me ajude nessa escolha. Com quem você vai se casar? Qual curso na faculdade você vai cursar? Que trabalho, que carreira profissional você vai seguir? O que você vai fazer da sua vida? Deus está interessado em cada pequeno detalhe da sua existência. E é o que Tiago está nos dizendo nesta noite. Convide Deus para fazer parte desses planos. Diga, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor autorizar, se o Senhor deixar, isso vai acontecer na minha vida. Porque achar que nós não precisamos de Deus, irmãos, nas coisas simples da vida, nas coisas simples, tem feito muitas pessoas infelizes. Tem feito muitas pessoas frustradas, porque elas não incluem Deus nos pequenos projetos da sua vida. Quando nós temos essa compreensão de que nós não somos nada sem o Senhor, e quando nós começarmos a colocar Deus em cada pequenino projeto da minha vida, eu vou começar a experimentar uma bênção, uma satisfação, uma alegria, um prazer ainda maior. Amém? Então, nós precisamos aprender com Tiago a não deixar Deus de lado dos nossos planos, dos nossos projetos pessoais. Agora, avançando um pouquinho mais no texto, no capítulo 5, Tiago vai trazer aqui uma condenação. Uma condenação aos ricos opressores. Ele começa com a sentença, preste atenção vocês que são ricos. Tiago tem uma palavra de condenação porque ele fala: chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Então Tiago aqui já está prevendo que essas pessoas, nesta condição, as levaria ao juízo iminente no dia do Senhor. E aí ele vai explicar o porquê desse juízo, no verso 2. Sua riqueza apodreceu, as suas roupas finas são trapos comidos pelas traças, o seu ouro e a sua prata estão corroídos, uma linguagem de uma prosperidade plena, completa e total. Riquezas, roupas e ouro, prata, um resumo da prosperidade naquele contexto social. A mesma riqueza, diz Tiago, com a qual vocês contam, vai devorar a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês no último dia. Então, já é um tom de condenação. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Uma linguagem muito semelhante ao clamor do sangue de Abel, lá no livro do Gênesis, quando Deus fala para Caim, que o sangue do teu irmão clama da terra. Tiago está dizendo, aqueles que vocês defraudaram não pagando os seus salários, esse salário está clamando a mim. Eu vou ouvir esse clamor e eu vou honrá-los. Sim, o clamor dos que fizeram a colheita em seus campos chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos, engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam o inocente, sem que eles resistam. Você lembra da parábola do rico e Lázaro que Jesus conta nos evangelhos? Havia um homem muito rico que desfrutava das suas riquezas, e havia um homem muito pobre chamado Lázaro que estava sofrendo pela falta de bens. Jesus diz que os dois morreram. O rico foi para o inferno, não porque ele era rico, mas porque ele não tinha Deus na sua vida. E o Lázaro então foi para o descanso, para o seio de Abraão. Jesus diz na parábola que o rico em sofrimento no inferno clamava para que o pai Abraão permitisse que alguém pudesse ir lá e refrescar um pouquinho a sua língua com água e diminuir o seu sofrimento. E aí a Bíblia diz que não há como mudar essa condição. Quem estava no sofrimento não poderia passar para o descanso, e nem quem estava no descanso poderia ir até lá. Aquele homem faz um pedido, então mande que Lázaro vá pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para cá, para esse lugar de sofrimento. E aí a parábola diz, ou a história, que muitos consideram que não é uma parábola, é muito provável que não seja uma parábola, seja uma história real, diz que mesmo que um morto voltasse e anunciasse a palavra, não resolveria nada.
As pessoas tinham a palavra, os profetas e a lei para ouvir e se arrepender e mudar de atitude. Então, meus irmãos, Tiago está condenando aquele grupo, e muito provavelmente um grupo fora aqui do contexto cristão, que tinha o amor ao dinheiro, o apego às riquezas, e por esse apego às riquezas estava negligenciando os outros aspectos da vida social. Por que Tiago condena os ricos opressores? Condena pelo mau uso da riqueza. Repito, meus irmãos, o problema não é ter riqueza. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter recursos. A questão é como eu uso esses recursos. E é exatamente esta condenação que Tiago fala. Olha, a riqueza de vocês está apodrecendo. As roupas de vocês, as traças estão comendo. O ouro e a prata de vocês estão enferrujando. É uma linguagem dizendo que eles estavam acumulando muito, eles não estavam nem usufruindo aquilo que eles tinham, eles estavam abarrotados de bens materiais, eles não desfrutavam de tudo aquilo, era uma acumulação insana. E na outra extremidade, pessoas passando necessidade. O trabalho que a pessoa fazia não era paga em dia, então eles estavam usando as suas riquezas de uma maneira equivocada. E Tiago diz, olha, por conta disso a desgraça vai vir sobre vocês, a condenação virá sobre vocês. Então, meus irmãos, nós não podemos compreender que ter dinheiro é pecado, de que ser rico não agrada a Deus. Nós temos que compreender que é o uso do recurso financeiro, seja muito ou seja pouco, porque se eu tenho pouco, mas sou avarento, eu vou cair na mesma condenação. Se eu não sou rico, se eu não tenho muita abundância, se eu não tenho fartura, se não me está sobrando, mas eu sou igualmente avarento e apegado a esses bens, eu não uso para a glória de Deus, eu não compartilho, eu não divido, eu vou estar em condenação também. Porque não é a quantidade de riquezas, mas é o uso que eu faço dessas riquezas que vai determinar se eu agrado ou não ao Senhor. Por que Tiago condena os ricos opressores? Pela inutilidade daqueles bens. Aquelas riquezas estavam acumuladas a ponto de apodrecerem, a ferrugem corroer, as traças. Em vez de ele pegar aquela riqueza e distribuir para quem estava passando, ele estava inutilizando aqueles bens materiais. A pessoa tinha muitas coisas que ela não usava, que ela não tinha, que ela não precisava. E muitas pessoas ao seu lado passando necessidade, tendo necessidade de bens, e aquelas pessoas simplesmente engordando a si mesmas, acumulando coisas que elas não estavam usufruindo. O acúmulo desenfreado de muitas coisas não agrada ao Senhor. É muito melhor dar do que receber, diz a palavra de Deus. Quando a gente é generoso, quando a gente abençoa, quando a gente distribui, quando a gente divide, irmãos, nós nos abrimos para que Deus nos dê ainda muito mais bênção sobre as nossas vidas. Então nós temos que ser generosos, nós temos que ser doadores, nós temos que ser abençoadores. Dividindo um pouco o que nós temos, Deus vai abençoar e vai multiplicar. Lembra da viúva pobre? Do profeta Elias? Mulher, você tem comida? Só uma farinha e um azeite, vou fazer um bolinho, vou comer eu e meu filho e vamos morrer de fome. Mulher, faça primeiro para mim. E ela fez, e Deus honrou, sustentou a mulher, o filho e Elias durante toda aquela seca. Então, meus irmãos, quando a gente é generoso em distribuir e não é suvina, mão fechada em guardar, Deus ele vai nos abençoar poderosamente. Por que Tiago condena os ricos orgulhosos? Pela fraude no pagamento dos trabalhadores. Tiago diz assim, olha, vocês estão retendo o salário. Vocês estão retendo o salário daqueles que trabalham nos campos de vocês. Jesus conta uma história de uma pessoa que tinha um campo, e ele foi até a praça de manhã cedo e contratou alguns trabalhadores, acertou o preço. E aí ele voltou para a praça às 9 horas, tinha gente sem trabalho, mandou ir para a sua vinha ao meio-dia e às 3 da tarde, e as pessoas foram trabalhar. E o que aconteceu no final do dia? Ele chamou aqueles trabalhadores e começou a pagar um por um o seu salário que havia sido combinado. Esse era um conceito, irmãos, esse era um princípio daquela época.
Porque havia pessoas tão pobres, tão necessitadas, que elas trabalhavam o dia inteiro para no final do dia receber o seu salário e poder levar comida para dentro de casa. Se elas não ganhassem o salário no mesmo dia, a família não tinha o que comer. É por isso que Tiago exorta: vocês estão guardando, vocês estão ocultando, omitindo o salário do trabalhador. E muitos faziam isso de uma forma até muito mais prejudicial ainda. Em lugar de pagar o salário do seu trabalhador, ele pegava aquele dinheiro e fazia negócios e aplicava, e ele usava então esse dinheiro para si, um dinheiro que era digno e de direito do trabalhador. Então a fraude nesse pagamento era um motivo também de condenação. Você gosta de atrasar o pagamento na empresa? Quando atrasa o vale, como que a gente fica? Quando atrasa o pagamento não cai, a gente fica desesperado. Então, meus irmãos, era necessário que eles fizessem o pagamento em dia, e Tiago está repreendendo eles justamente por reter o pagamento que era devido. Então, meu irmão, se você é patrão, se você tem um negócio, se você tem pessoas que trabalham para você, pague certinho, pague em dia, não atrasa, não retenha esse salário. Por que Tiago condena os ricos? Pela vida de luxo, pelo egoísmo e pela indiferença em relação aos pobres. Repito, irmãos, o problema não é ter dinheiro, não é ter bens, não é ter uma vida boa, ter uma casa boa, não é ter coisas. A questão é como eu estou usando essas coisas. Aquelas pessoas viviam aquelas delícias, aqueles prazeres. Tiago fala assim: vocês estão engordando nos seus próprios prazeres, vocês estão festejando sobre a terra, vocês estão se esbaldando, e do seu lado, o seu trabalhador está passando fome, está passando necessidade. A sua vida de luxo, quando ela é comparada com a necessidade dos mais humildes, isso é uma coisa que vai depor contra você mesmo. Então, queridos, nós precisamos levar uma vida que agrade ao Senhor, uma vida simples, uma vida reta, uma vida correta, uma vida que glorifica ao nome do nosso Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós. Não podemos acumular, guardar, reter e não distribuir o que nós temos com quem precisa quando podemos distribuir. E para finalizar, ele condena justamente porque essas pessoas estavam sendo como que aqueles que matavam os justos. Versículo final, versículo 6. Condenam e matam os inocentes, sem que eles resistam. Ou seja, vocês estão agindo de uma maneira imprópria para com os necessitados. Vocês não estão honrando a Deus através do comportamento e da atitude da vida de vocês. Estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Vocês não estão sendo sensíveis com as necessidades de quem está ao seu redor. Então Tiago termina essa condenação. E a partir disso nós temos algumas questões para pensar. A única maneira de conciliar riqueza com a não condenação é sendo generoso. A solução para o rico não ser condenado é ser generoso. É ter um coração aberto. É colocar os seus bens à disposição do reino para abençoar ao Senhor, para abençoar as pessoas, para que Deus possa usar esta riqueza para o bem-estar. Este justo é pobre e necessitado e ele espera em Deus o livramento. Quando a gente não tem recursos materiais, a gente espera em Deus, a gente confia em Deus, a gente leva a nossa vida ao Senhor. Meus irmãos, a generosidade faz de nós senhores sobre a riqueza e não escravos da riqueza. Quem é generoso, quem é abençoador, se torna senhor, domina sobre o seu dinheiro, sobre a sua riqueza, sobre os seus recursos. Quem não tem essa capacidade se torna escravo. Tem pessoas que acumulam, não usufruem, acumulam e vão morrer sem usufruir aquilo que acumularam, porque esta riqueza desenfreada, essa falta de sabedoria, vai tornar escravo das riquezas e dos bens materiais. Mesmo possuindo muitos bens, devemos entender que eles em nada nos beneficiarão na eternidade. Nada do que eu tenho de bem material vai me beneficiar na eternidade. Eu não consigo levar nada daqui para a eternidade.
É comum você ouvir pessoas dizendo o seguinte: você já viu um caminhão de mudança atrás de um cortejo fúnebre? Não. Ninguém leva para o pós-morte aquilo que acumulou em vida. Então, meus irmãos, Tiago está repreendendo essas pessoas porque eles estavam tão apegados aos bens materiais, às riquezas, ao acúmulo, que eles não perceberam que aquilo seria uma própria condenação para eles mesmos. Por isso, nós precisamos acumular tesouros no céu, como diz o Senhor Jesus Cristo. Lá a traça não corrói, lá o ladrão não rouba, lá você não vai ter prejuízo. Mesmo tendo muito, sempre nós sentimos falta de algo. Imagina aquele que tem pouco e deixa de receber o que lhe é direito. Mesmo que a gente tenha o suficiente ou até um pouquinho mais, a gente sempre quer mais, não quer? A gente quer uma casa melhor, a gente quer um carro melhor, a gente quer uma roupa melhor, a gente quer um relógio melhor, um celular melhor. É natural querermos coisas melhores. Se nós que já temos o necessário ou além do necessário, gostamos de coisas melhores e ter mais, imagina aquele que nada tem. Imagina aquele que nada tem. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser justos. Pague a quem você está devendo. Seja honesto e justo com aquele que você tem um compromisso. Não retenha aquilo que não é seu. Porque ao reter, nós vamos trazer condenação sobre nós mesmos. Portanto, um estilo de vida luxuoso e indiferente ao meu próximo demonstra o egoísmo, e o egoísmo conduz à condenação. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Deus, dura é esta palavra ao nosso coração. A exortação de Tiago e a sua condenação vem como flechas ao nosso coração, aos nossos propósitos, aos nossos planos, à nossa vida. Nós possamos, ó Deus, aprender com a sua palavra, não sermos arrogantes, orgulhosos e deixar Deus de fora das nossas vidas, dos nossos planos e projetos. E que se, em tendo recursos materiais, nós possamos, ó Deus, viver de tal forma que usufruamos desses bens, mas que nós possamos ser canal de bênção para quem está ao nosso redor. Nos guarde, ó Pai, da avareza e nos guarda do orgulho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.